trabalhos. Seja muito bem-vindo. Ok, obrigado a todos aí pela oportunidade. Na verdade, o Instituto Axis é um grande parceiro nosso, nós temos uma simbiose de pensamentos estratégicos muito interessante, e eu diria a vocês, e a você, Ashton, com certa tranquilidade, que vocês estão na vanguarda já, né? O uso da inteligência artificial no Brasil ainda é muito rudimentar mesmo, mas certamente vocês já estão usando num nível super avançado, e hoje a gente vai bater um papo aqui, né, com essas instituições representadas, falando um pouco sobre a inteligência artificial. Eu vou começar esse papo projetando já na tela para vocês aí uma apresentação, porque a primeira ideia que eu queria trazer é a gente discutir primeiro um nivelamento, porque eu sei aqui que nós temos vários pares de vários segmentos aí dentro das instituições, das associações, das organizações em geral que estão aqui e que têm níveis diferentes. Então eu queria falar para vocês um pouco sobre esse nivelamento, como é que a gente está vendo, de onde veio a IA, o que, que ela faz. Então eu vou levar uns 10 minutos para essa parte e depois eu vou entrar na operação da inteligência artificial propriamente dito. Fiquem à vontade aí, Ariston, equipe Axis aí para me interromper, fazer questões aí. Muito bem. Primeiro, o que é a IA, né? Nós temos IAs, gente, desde 1988. As IAs nada mais são do que sistemas que aprendem com a repetição. Isso já acontecia. Então, nós temos alguns tipos de IA. A grande revolução da IA aconteceu nos últimos 5 anos, em particular nos últimos 2 anos, tá? E aqui, só para vocês entenderem, olha, as primeiras experiências da IA foram em 1950, quando esse nome surgiu, né? E aí a evolução disso tem sido exponencial. Os setores que mais estão sofrendo mudanças com a IA são os setores, obviamente, de tecnologia, e eu diria que a área de saúde também tem um grande impacto, além das áreas de educação, obviamente, né? Há especulações aí de mudança drástica no modelo de educação lá nos Estados Unidos nos próximos 5 anos, graças à inteligência artificial. E qual é a importância da discussão desse tema hoje? A grande questão tem sido as questões ou o impacto ético e social sobre a IA, né? A IA, ela não se baseia apenas no banco de dados que está disponível no mundo, ou seja, na quantidade de informações que nós temos hoje, mas para vocês terem uma ideia, nós temos hoje mais informações no celular, cada um de vocês aí tem um celular e tem mais informações do que o presidente americano teria em 2010, de que um presidente da maior potência do mundo teria em 2010. Eu nem me recordo quem era o presidente à época, mas o fato é que hoje nós temos, apenas 15 anos depois, mais tecnologia e informação na palma da mão do que um governador da maior potência do mundo tinha em 2010. A tecnologia tem envolvido um aprimoramento na área de comunicação fortemente. Então, essa é uma área, a minha área de atuação, marketing, comunicação, tem sido grandemente impactada com isso, e é possível aproveitar esses benefícios disso para aumentar o engajamento e a conectividade com causos e com eventuais discussões de uma forma mais ampla, né? E a grande questão que nós levantamos aqui no início é essa questão realmente do viés algorítmico. A grande mudança que aconteceu, gente, na IA, se a gente for analisar de uma forma tecnológica, é que antes nós tínhamos linhas algorítmicas, ou seja, tecnologias que a gente chamava de tecnologias horizontais. Então, o processamento de dados acontecia de uma forma horizontal, apenas num plano só. A revolução aconteceu quando as redes neurais, baseadas no cérebro humano, então na compreensão do cérebro humano, foi levada para a área de tecnologia. Então, o que acontece agora é que nós temos vários horizontais, um sobre o outro, e aí a gente consegue uma hiperconectividade no potencial do cérebro humano, mas numa conectividade que envolve a WWW, o World Wide Web, que foi criado antes de 1950. Muito bem, vamos para a segunda parte aqui. Eu pretendo ser rápido aqui para a gente entrar realmente na operação. E aí eu vou falar dos tipos de IA que a gente tem no mercado. A primeira, que a gente pode chamar de IA fraca ou IA tradicional, a Narrow IA, é uma IA projetada para realizar tarefa específica. Vou dar exemplo aqui que vocês certamente usaram aí nos últimos 15 anos, 10 anos, certamente. As planilhas de Excel. O Excel é baseado em IA tradicional. Então, quando você cria uma fórmula para o Excel aprender ali e aplicar sobre as suas contas da sua instituição, a IA que está sendo usada ali é essa IA tradicional.
E a IA tradicional tem um grande valor ainda. Ela tem esse benefício dela, uma vez que você apresentou para ela uma maneira de fazer certas coisas, ela sempre aplica aquela regra e, eventualmente, nunca erra. Então, ela tem uma propensão de erro muito menor que o ser humano para fazer aquilo. Aliás, aqui vai um aspas aqui que eu considero fundamental e importante. Se a gente for olhar aos olhos da tecnologia para os últimos 25 anos tecnológicos do mundo, então de 2000 de 2020, 2000 para cá, de 2000 até 2025, nós tivemos aí grandes incrementos na área da robótica e da inteligência artificial. Eu diria a vocês que, com uma certa tranquilidade, que os robôs fazem melhor que os seres humanos tudo para o qual eles foram criados para fazer. Então, veja, a diferença de nós seres humanos é que nós somos idiosincráticos, nós temos emoções, etc. Mas um robô que enche pneu, um robô que faz uma solda num carro, um robô que pinta um carro, um robô que esculpe uma máquina, um robô de corte a laser, ele faz muito melhor que o ser humano isso. Agora, em última análise, os robôs que são usados na medicina, para cirurgias robotizadas, precisam do ser humano, mas os cortes são muito mais precisos, não tem falha, não tem tremor, não tem paixão, não tem eventuais palpitações. Então, a máquina, ela, para o que ela foi projetada, ela exerce muito bem, de uma maneira exponencial que ela é feita hoje. Desde a IA tradicional, que já usava essas soluções aqui. Eu me recordo bem, quando eu comecei com marketing, nós tínhamos um equipamento, eu estou me reportando aqui em 96 por aí, ou seja, antes da virada, nós tínhamos uma máquina de escrever, a gente chamava ela de Forma Composer, por isso essa ilustração, que tinha uma esfera em cima e que você conseguia trocar o tipo de letra que usar com base na esfera. O que ela fazia? Ela tinha uma carga lá de 512 kbytes e a gente digitava um texto uma vez e ele fazia correções automatizadas, indicava onde é que estavam os erros para depois a gente fazer correções. Ou seja, em 97 a gente já tinha IA tradicional sendo usada efetivamente na indústria, especialmente de comunicação. E aí a gente tem a nova IA. Né? Essa IA começou efetivamente em 2005, então nos últimos 25 anos nós tivemos grandes avanços. Os avanços da área de processamento de dados é grande responsável pelo aumento exponencial do que essa IA pode entregar hoje, e é a IA forte, ou generativa. Qual é a diferença dela? Essa aqui, ela aprende e ela trabalha nessa camada de redes neurais. Como é que é isso? É isso que eu disse. Ao invés de você ter um amplo só, como se fosse um campo de futebol, e você tem que ir de uma ponta a outra para poder entender o que está acontecendo, é como se nós colocássemos um campo de futebol sobre o outro e empilhássemos milhões de campos de futebol, e aí, ao invés de ir só para um lado e para o outro, você pode ir para cima, para baixo, para o lado. Então, ao invés de você ter um plano único em duas dimensões, você tem um cubo tridimensional. E a IA pesquisa durante esse processo. Há muitos mitos sobre a IA e eu vou falar deles, especialmente a generativa. Então, a generativa, a diferença dela é que ela gera conteúdo. Ela cria. Parece estranho eu falar essa palavra criação, que é uma coisa própria do ser humano, né? De intuir as coisas, de criar do nada. Mas a IA sim é capaz disso, desde que ela tenha os inputs ideais. Então, a IA, ela usa um banco de dados enorme, e ela consegue pesquisar nesse banco de dados, não só trazer informações que estão disponíveis, como nós faríamos ao pesquisar um tema na internet, mas ele consegue modelar, criticar e etc. E aí, eventualmente, criar realmente uma coisa do zero, pensando nas melhores práticas, etc. Então, o uso da IA esbarra nisso. Até para fazer uma analogia bem simplificada sobre a IA, imagine a sua área de conhecimento aí na instituição onde você trabalha, onde você está imerso. Você tem um grau de conhecimento sobre um tema ou alguns temas, sobre a sua formação e etc. E quando eu te pergunto alguma coisa sobre o tema que você domina, você leva aí alguns segundos para me responder sobre aquilo. Eventualmente é instantânea a sua resposta. Mas se eu pegar um tema totalmente alheio à sua área de conhecimento, como, por exemplo, medicina, você vai ter que pesquisar. E, eventualmente, você vai dizer, essa área de conhecimento não é minha. Quando a gente pega uma IA generativa e treina ela para os nossos fins, ela consegue ser um especialista nesse tema que eu desconheço completamente, no mesmo nível que você é aí um especialista na sua área. Então, a gente passa a ter um assistente muito potente para áreas que nós não dominaríamos ou não seríamos capazes de dominar pela amplitude de capacidade neuronal que nós deveríamos ter para dominar vários segmentos. Então, a IA generativa, ela consegue entregar
uma performance muito parecida com a que você tem na sua área de conhecimento mais potente, e aí vamos dizer que você tem uma área de conhecimento. Eu vou dar um exemplo aqui, eu sou da área de finanças, Edinho. Então, eu conheço sobre finanças, eu diria que eu conheço 90% de todas as possibilidades. Então, de 0 a 10, eu tenho 9% de conhecimento. A IA, ela é isso de 80 a 90% de conhecimento em qualquer área que a gente treiná-la. Então, veja, a gente pode ter com a IA generativa um assessor potente demais para nos auxiliar em qualquer tarefa, em qualquer área, e aí o segredo é usar isso muito bem. E aí a gente está vindo aí agora com algumas coisas muito poderosas e potentes, né? Eu tenho um pequeno filme aqui que eu vou colocar apenas para ilustrar o que já está acontecendo no mundo para vocês, e aí são dois filminhos, que é a IA super inteligente. Além de redes neurais, ela tem um data center muito forte, vários data centers no mundo, e ela consegue fazer leituras em tempo real do comportamento humano. Então, essa IA, as super inteligentes, elas vão levar isso a um grau exponencial. Eu vou colocar esse filme aqui, que pode ilustrar um pouquinho para vocês entenderem o que já acontece na China, por exemplo, e é um país que eu investiguei bastante sobre o uso de IA no ensino fundamental. Vejam isso. Vê se vai tocar para vocês aí. Não, tá sem som, Edinho. Aqui pra Então gente tá muito bem, sem eu vou som. comentando. Não se preocupem, eu vou comentar aqui, porque aí, veja, está traduzido. O que é isso, gente? Nada mais é do que uma escola que usa uma tiara neuronal. Tá vendo a tiara na cabeça dos meninos? Essa tiara lê a resposta neuronal em tempo real e manda para o computador do professor na sala de aula. E é possível avaliar cada criança, o potencial que ela está naquele dia, quanto ela está triste, fadigada, estressada, nervosa, sonolenta. Então, é possível explorar a melhor capacidade daquela criança em tempo real, inclusive para ajudá-la. Se ela chegou com fadiga, se ela está com fome. Então, tem várias respostas que acontecem ali em tempo real. Vejam, essa solução já é usada fortemente na China. Nós estamos falando do ensino fundamental chinês, com pelo menos 30% das escolas já usando tiaras neuronais para os seus alunos obterem melhores performances. Vejam bem, tem um aspecto ético aí complexo, mas isso aí já mostra para a gente como a inteligência artificial está trazendo insights importantes. Então, é possível, sem muito problema, você avaliar, por exemplo, a performance do aluno sobre a prova, se ele estava distraído, se ele realmente não compreendeu a disciplina, etc, etc. Tá? Muito bem. Aqui vamos para o último ponto agora, que é falar do funcionamento da IA, e aí eu vou abrir realmente a IA para vocês verem em tempo real, que eu acho que essa vai ser a grande experiência do nosso bate-bola aqui, e aí obviamente que eu sei que vocês devem, alguns talvez não usem IA, outros já usam o ChatGPT ali grátis, outros já usam a versão 4.0, paga de $20, outros talvez usem a solução de $200, então a gente vai explicar um pouco sobre isso. Para começar, eu queria falar dos modelos, né? Os modelos de IA envolvem grandes quantidades de dados. Então, em geral, quando as IA são versões pagas, elas fazem as pesquisas na internet conduzidas por nós seres humanos. A gente coloca nela o que elas precisam pesquisar, mundo afora. E aí a gente consegue ter um uso da IA muito mais efetivo quando a gente treina a IA para a nossa finalidade, né? Eu diria aqui, por exemplo, em instituições católicas, que a gente pode treinar uma IA, inclusive, para entender os nossos parâmetros de fé. A gente pode treinar uma IA para olhar o que acontece no Vaticano e trazer insights para a gente importantes lá do que acontece do ponto de vista de retórica, das discussões que são mais relevantes dentro da fé católica, e também uma avaliação sobre o Brasil, acompanhando as dioceses e outros processos que aconteçam, e também olhando para as escolas mundiais sobre os melhores processos de educação para a gente treinar. E aqui eu vou pôr um outro filme, né, provavelmente sem áudio, mas não se preocupe com isso que eu vou narrar, só para vocês verem um uso mal da IA. Para vocês verem como é que nós, que temos aí uma condução, eu diria, eu posso chamar assim com uma certa tranquilidade, até porque nós estamos falando aqui basicamente com instituições católicas que preconizam a ética e a fé. Aqui é um exemplo péssimo de uso da IA, mas vejam como a gente tem que se meter nisso o quanto antes para a gente poder, inclusive, fazer um contraponto de regulação aí
sobre a construção da IA. Vejam esse filme, eu vou falar para vocês sobre ele. Esse moço está mostrando um mini drone, que vocês vão ver ali a seguir. E ele está falando isso ali, ó. Provavelmente seus filhos têm um objeto desse, que é um drone. Ele tenta pegar o drone, não consegue. Tá? Ele diz, não tem piloto. Essa habilidade que o drone tem é uma habilidade de se proteger. Se você ataca o drone, ele sai correndo. Tá? Então ele é rápido, pensa rápido, ele faz decisões e ele pode fazer um contraponto para a segurança mundial. E olha o que esses caras criaram, vocês vão ver a seguir como é que essa ferramenta funciona do ponto de vista maléfico. Eles criaram esse robô, colocaram uma carga explosiva aí, e eles dão o reconhecimento facial de quem eles querem matar com esse mini robô, drone, e ele vai mostrar como funciona. Vejam bem essa parte, olha. Soltou o drone, ele vai procurar o rosto que foi falado para ele, e dá um tiro na testa. Vejam, se você usa IA com essa finalidade, você consegue matar quem você quiser apenas com a foto que você tem dele, com base no reconhecimento facial que a gente usa hoje no banco, que a gente usa hoje nos nossos telefones para bloquear. E veja o que esses caras estão pensando, né, quando eles falam de tecnologia para guerra, né? Eles acham que dá para fazer isso em escala mundial. Vejam, eles vão mostrar agora que com 25 milhões de dólares você pode fazer um pedido desse robô com SA e soltar isso em cima de uma cidade para matar metade dela, baseado no reconhecimento facial de quem você pegou na rede social e disse, olha, essa pessoa é má. Não tem risco. O robô entra em praticamente qualquer lugar. Entra em escadas, entra em janelas, fica esperando na rua, podem ser abatidos milhares e outros tantos vão continuar funcionando. Não sei se vocês já tinham visto isso nessa escala. Então é muito importante entender que a gente realmente precisa se mover, fazer um contraponto para a gente poder contribuir na regulação da IA mundial. Enfim, os dados e algoritmos desses IAs, eu não sei quanto é conhecida a palavra algoritmo para alguns de vocês, mas algoritmo nada mais é do que o conjunto de regras determinadas por um sistema para que ele conduza um tipo de interação, né? Nós vimos aí recentemente uma outra IA que apareceu, bem nova, chamada DeepSeek, e que foi feita pelo governo chinês. Uma das coisas lá interessantes nessa IA é que ela omite alguns fatos históricos sobre a China. Então, é possível conter, sim, controlar a IA, desde que haja um interesse político, tecnológico, enfim. Então, os algoritmos são muito importantes nessa interpretação. Quando a gente pega a nossa IA aqui, no Brasil, aquela que você assinou e treina para uma finalidade específica que você quer usar, você consegue realmente alterar um pouco do algoritmo para que ele te atenda melhor naquela função. Por exemplo, nós podemos criar uma IA que nunca infrinja regras que nós definirmos lá como éticas, de boa conduta, né? A IA tem que trabalhar dentro do que a gente considera o mecanismo ético e de boas práticas ideal. Então, a gente pode criar uma IA que funcione dentro desse procedimento. Assim como há outros entes que podem criar IAs que suplantam essa prática, que violem direitos autorais, que publiquem matérias falsas, etc. Então, é muito importante a gente fazer o bom uso da IA e essa parte do algoritmo. Aqui, como eu mencionei anteriormente, a grande revolução que nós vimos foi que as IAs agora trabalham em redes neurais, não mais uma computação horizontal, né? Era horizontal e vertical, mas agora é muito mais deep learning, um aprendizado profundo. E aí, para vocês terem uma ideia da comparação de uma IA, né? Como vocês ouviram aí o Alisson falando e também o Sebastião, minha área de desenvolvimento final da minha mestrado e doutorado foi neurociência de comportamento e consumo. Eu queria entender por que as pessoas tomam decisões. E aí, quando você vê o cérebro funcionando e as sinapses fazendo hiperconexões, foi com base nesse modelo de cérebro que nós evoluímos para redes neurais computacionais. Então, vejam, agora a gente tem um computador que acessa milhares de dados de uma maneira simultânea, comparados ao cérebro humano. É como se nós tivéssemos milhões de cérebros humanos conectados
conversando ao mesmo tempo. Então, você pega multi-especialistas de várias áreas que podem gerar insights sobre temas diversos em tempo real. E finalizando, o que a gente tem agora, que é uma das coisas que certamente vocês estão usando aí ou vão começar a usar, que são os GPTs, ou as LLMs, né? O GPT é baseado num tipo de modelo de IA que trabalha com a linguagem. LLM é a sigla para Large Language Models. Então, as LLMs são modelos treinados para grandes volumes de texto e gerar respostas coerentes e contextuais. São utilizados para chatbots, assistentes virtuais, criação de conteúdo e inúmeras coisas. Aí a gente tem vários aí, o mais famoso, que foi o primeiro, foi o ChatGPT da OpenAI, né? Hoje a gente tem uma versão, que é a versão 4O, que é a versão mais avançada deles. Nós temos também o Llama, do Meta, que é a dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Nós temos o Gemini, que é do Google. Nós temos o Claude, que é da Anthropic, uma empresa francesa. Nós temos o Mistral 7B, nós temos o Falcon, nós temos o Grok, nós temos aí a DeepSeek, por exemplo, são modelos de LLMs. Então, para LLMs, a gente trabalha nessa área de NLP, são processamentos de linguagem natural. Hoje, o robô faz muito mais contextualizações com um tipo de linguagem muito mais próximo ao ser humano. Para vocês terem ideia, há 8 meses atrás era possível identificar de uma forma relativamente clara a diferença de uma escrita por um ser humano e de uma escrita feita por um robô. Hoje, desde janeiro, isso foi considerado pelo MIT, pela Universidade de Harvard, impossível. Ou seja, um texto escrito por uma IA hoje é indistinguível de um texto escrito por uma pessoa. E não existe uma IA que seja possível fazer uma análise e distinguir isso. Então, vai ser uma probabilística louca. Eles não conseguem mais separar um texto escrito ou bem escrito por uma IA de um texto escrito por um ser humano. Quando você faz o treinamento, inclusive, da IA, aí você leva isso para um nível maior, que é o que a gente vai fazer aqui hoje. Eu vou ensinar um pouquinho disso aí. E, obviamente, que como nós temos níveis diferentes aqui, eu já me coloco à disposição aí do Instituto Axis para, eventualmente, a gente fazer grupos focais, assim, de pessoas que estão no nível mais avançado, outros que estão no nível mais rudimentar, para a gente poder desenvolver as IAs aí no meio católico quanto antes, no meio confessional de uma maneira mais rápida, para a gente ter respostas aí desse métier ético que eu considero tão importante na IA. Além das NLPs, que envolvem as LLMs, como eu disse, são modelos que vocês devem usar mais, nós temos modelos de geração de imagem, tá? Os modelos de geração de imagem são chamados de T2I. Aí nós temos modelos de geração de vídeos. Então, é possível fazer um vídeo, eu vou mostrar isso para vocês hoje, totalmente com IA. A gente chama eles de T2V. Tem os modelos de geração de voz e áudio. A gente chama eles de TTS ou STTs. É Teach to Speech ou Speech to Text. Então, esses modelos são muito específicos. Tem também modelos para criação de músicas, que são os T2Ms, Text to Music. Tem os modelos também de visão computacional, que a gente chama de CV, que são os Computer Visions. Tem modelos também para codificação e programação computacional, que são os COTs, que não são LLMs. E tem os modelos multimodais. O GPT é considerado um modelo multimodal, especialmente o GPT-4o. Edinho, por favor. Edinho, porque entrou aqui pelo WhatsApp a sequência de 5 perguntas é exatamente a mesma, para você falar um pouquinho o LLM, explicar o que é o LLM. Ah, maravilha. Porque Vamos lá. eu estou interrompendo porque às vezes pode comprometer o entendimento das pessoas ao longo. Perfeitamente. Na Você fique à sequência vontade aí, né? Tá bom. E vocês que estão assistindo a gente, fiquem à vontade aí para fazer essas incursões, porque o tema é complexo, é muito profundo, né? A gente tem um tempo limitado e eu sei que há níveis aqui. As LLMs nada mais são do que o modelo GPT, por exemplo. São modelos que você conversa com eles. Então, esses modelos que vocês usam, certamente aqui, todo o grupo que está participando da gente, são LLMs. Então, quando a gente fala de IA, a gente, na verdade, está falando de LLM, nesse uso doméstico ou empresarial rudimentar. Para vocês terem ideia, no Brasil, o uso da IA nas empresas e instituições está em 0,7%. E desse 0,7% transformado em 100, 99,3% são de LLMs. Então, repetindo, as LLMs são LLM quer dizer Large Language Models.
Então, o ChatGPT que vocês usam, se você baixar aí agora ou abrir o ChatGPT na internet, o ChatGPT 3.5, que é o grátis, você estará usando uma LLM, Large Language Models. A LLM são modelos treinados em grandes volumes de texto para gerar respostas coerentes e contextuais. São utilizados para várias questões. Você pode imputar nela, perguntar, fazer discussões de vários níveis. Então, as LLMs são esses robôs mais conhecidos. As pessoas que estão usando IA muitas vezes falam assim: usei a IA. Ele usou, na verdade, uma LLM. Não sei, Ariston, se fui claro aí com a interação do pessoal, mas eu vou mostrar a LLM de fato, assim que a gente terminar essa parte aqui, e aí a gente vai poder falar dela aberta. E aí eu acho que eu vou tirar essa dúvida ainda de uma maneira mais coerente. Perfeito, Edinho, pode seguir. Muito bem. Fechando aqui nosso tema, eu vou falar de algumas aplicações práticas, até para o meio católico, meio confessional, tá? As igrejas podem utilizar chatbots sobre perguntas e sobre programações de eventos, facilitando a comunicação com os fiéis. Há inúmeras coisas que a gente pode fazer com a IA no meio religioso, eu diria no meio católico. Dá para usar na educação confessional católica muita coisa para ajudar nas instituições de tutores inteligentes, ferramentas de correção automatizadas, ferramentas também de interação com alunos. Nós podemos também usar na comunicação geral das instituições, né? Criação automatizada de conteúdos para redes sociais. A gente pode, por exemplo, falar para a IA as grandes datas importantes dentro da nossa instituição e ela automaticamente fazer comunicados para as pessoas que estiverem no banco de dados. Então, tem um uso ilimitado, né? Além de questões que a gente pode ponderar no dia a dia. E a grande questão para nós, eu diria que essa é a questão mais relevante que está sendo discutida aí no mundo, é a implementação que levanta questões sobre o livre-arbítrio, sobre como garantir que a tecnologia respeite valores éticos, etc. É crucial abordar esse viés algorítmico e assegurar o uso ético dos dados das pessoas. Então, no nosso caso aqui, é o caso da empresa também, é o caso do Instituto, nós temos um cuidado muito grande no uso desses dados. Há ferramentas mundiais que nós já usamos há muito tempo, gente, como o Google, por exemplo, que já tem essa preocupação de compliance e de ESG sobre o uso da política de privacidade das pessoas nesse interim. Nós outros temos que fazer esse contraponto, porque, como eu mostrei para vocês, há empresas que visam permanentemente e exclusivamente o lucro financeiro e que vão trabalhar para que nós tenhamos desenvolvimentos aí fora de uma preconização ética ou coisa que o valha. Eu acho que há muita utilização dentro do meio católico das IAs que nós podemos potencializar, né? Inclusive como assistentes efetivos, né? Para aquisição de novos fiéis e pessoas que possam conhecer as nossas causas, porque essa juventude nasceu já nesse meio totalmente da IA. Então, a ideia agora é eu abrir aqui a IA propriamente dita para vocês e a gente mostrar um pouco o uso. E aí eu imagino que durante esse processo, vocês podem ver, eu falei durante 20 minutos aqui aproximadamente, então eu deixei muito mais tempo para vocês verem a utilização e para vocês fazerem perguntas que sejam úteis aí para vocês no dia a dia das instituições que vocês atuam. Ok? Eu vou tirar aqui a nossa apresentação da janela e vou passar para uma apresentação agora. Essa apresentação que eu fiz, o Instituto Axis vai enviar para vocês, então logo nós acabemos aqui, de modo que vocês não precisam anotar nada e copiar, vocês vão ter essa apresentação completa, inclusive com aqueles filmes, de modo que vocês vão poder acessar esse conteúdo posteriormente e tirar dúvidas ali, especialmente quem está começando com IA há menos tempo. Eu vou compartilhar agora uma nova janela, que é a minha janela da internet. Então, vejam comigo agora, sigam comigo, que eu estou no ambiente já do meu chat GPT. Né? Então, a pergunta que foi feita anteriormente, o que são LLMs? O chat GPT, que vocês devem ter aí, provavelmente vocês usam a versão 3, é uma LLM. Quando eu faço alguma pergunta para ela aqui, eu estou conversando com a LLM. Então, o que vocês têm hoje, guardado as proporções do meu ecossistema ser um pouquinho maior, é isso aqui. Quando você entra na internet, você pode imputar perguntas nela e a gente responde via LLM. Eu vou, por exemplo, fazer uma pergunta aqui para ela. Vejam bem. Qual que é a diferença da minha LLM, ou seja, do meu chat GPT para o de vocês? Provavelmente. Eu uso um ecossistema um pouco mais robusto, que a única diferença, gente, é preço. Então, nós aqui na agência,
de marketing, pagamos um ecossistema um pouco mais robusto. Aí vale uma questão importante, que eu acho que tem sido discutida de uma maneira um pouco superficial no Brasil, mas que é importante que vocês saibam. Usar LLM grátis, o ChatGPT 3.5, o mais famoso deles, ou a DeepSeek grátis, ou o Grok grátis, ou a Llama grátis, é usar num nível ainda rudimentar. É um uso muito bom, eu sei que alguns de vocês aí devem estar usando e têm tirado proveito disso, mas quando você aumenta o grau, você está realmente aumentando a capacidade que a IA tem de pesquisa, de banco de dados, de rapidez em acesso. Por quê? Não existe almoço grátis. As IAs não vieram para o mundo para serem benesses sociais e éticas e tecnológicas. Elas foram produzidas por empresas que visam o lucro e querem vender isso por uma grana alta. Então é muito importante ter consciência disso. Quando a gente usa uma versão grátis, na verdade alguém está bancando para a gente, é a isca. O OpenAI está te dando o ChatGPT 3.0, o Grok está te dando o Grok 2.0, para você poder gostar, querer aprofundar, mas vocês devem ter essa experiência aí. Quando você faz questões ali para o ChatGPT 3.5, provavelmente a versão mais usada aqui, limita. Às vezes ele fala, ó, daqui a 3 horas você pode voltar, amanhã você pode voltar, porque você consumiu todos os tokens daquele dia. Então é isso, realmente é uma ferramenta que gasta dinheiro. O token é uma moeda digital, né, que é comprada com dólar, com reais, e você paga por esse uso. Então, quanto mais potente a IA que você usa, mais cara ela é. Hoje nós temos aqui, para falar do GPT, propriamente dito, versões de vários modelos e preços, mas o básico é $20 por uso por pessoa por mês, é o que a gente chama da versão Pro Base, e a minha versão aqui é uma versão de $200 por mês para um uso mais ilimitado, porque eu uso um ecossistema. Além disso, como eu presto serviço para as empresas americanas, elas fornecem soluções para mim um pouco mais robustas, como um dos nossos clientes é o Walmart, México e América Central, a gente tem um ecossistema que a gente chama de MM, os multimodais, que eu tenho mais de uma IAs lá dentro, e aí eu imputo alguma informação, ela usa a que é mais pertinente para aquele tema, que as IAs têm, assim como acontece com as pessoas, IAs mais propensas para a área de ciências naturais, mais para história natural, mais para matemática, mais para biologia. Então tem uma variedade assim de questões, tá? Então, isso é LLM. LLM são as IAs, Large Language Models. São essas que a gente usa com mais frequência. Vamos imputar uma questão aqui para ela que envolve até o meio religioso católico. Olha, eu vou pedir para ele, crie um mecanismo ou plano de ação que possa facilitar a entrada de informações católicas nos lares brasileiros que hoje se utilizam de tantas outras plataformas de ocupação de tempo e que, eventualmente, não acessam conteúdos cristãos. Veja bem, eu criei um input aqui simples, tá, gente? Até com um erro aqui eu vou corrigir, não é necessário corrigir, ele entende, tá? Então eu vou pedir para ele, a partir disso aqui, fazer agora, em tempo real com vocês. Estou conectado na internet, então estou conectado. Se vocês usam a 3.5, não precisa estar conectado para isso, ele faria. Eu vou mandar ele fazer essa ação. Vejam, em tempo real. Então ele vem com algumas considerações, veja bem. Aqui está um plano de ação estratégico para ampliar o acesso a conteúdos católicos nos lares brasileiros, considerando o uso de plataformas digitais, mídias sociais e experiências presenciais. Isso é ele que está fazendo. Olha só que ele imputa para a gente. E aí aqui eu posso aprofundar continuando a conversa. Ele diz, plano de ação, evangelização digital e presencial para lares brasileiros. Ele pede para a gente fazer um diagnóstico inicial. Identificar públicos que não consomem conteúdos cristãos regularmente, mas que poderiam ser impactados. Estudo concorrencial, analisar as outras temáticas, entretenimento, esporte, cultura, pop, domínio da atenção digital e como o conteúdo católico pode ser inserido nesse contexto. Interessante, né? A maneira com que ele pensou isso. Aí ele vai para as estratégias digitais como item 2. Criação de conteúdo atraente e acessível. Produção de microconteúdos. Criar vídeos curtos e reels para TikTok. Olha, ele está visando um público jovem. Instagram, YouTube, Shorts. Com mensagens inspiradoras, testemunhos e ensinamentos católicos de forma dinâmica.
podcasts e audiobooks, adaptar livros, reflexões cristãs para o formato de áudio, tornando-os acessíveis para quem consome conteúdo enquanto dirige, trabalha ou realiza tarefas domésticas. Gamificação, desenvolver aplicações com desafios diários de oração, leitura bíblica e ensinamentos, incentivando o hábito de consumir conteúdos cristãos. O item 2, integração com plataformas populares, uso de influenciadores digitais cristãos, engajar influenciadores católicos para difundir a mensagem de forma natural e moderna, campanhas no YouTube e streaming, inserir anúncios e conteúdos religiosos em vídeos com grande alcance, concursos musicais, etc. Presença em WhatsApp e Telegram, criar listas de transmissão e bots que enviem diariamente mensagens inspiradoras, desafios espirituais curtos. Veja, ele já está conectado com o que está acontecendo. Aí ele fala, estratégias especiais, fortalecimento da comunidade, eventos locais e retiros urbanos, projetos de voluntariado, missas e eventos interativos, parcerias estratégicas, colaboração com escolas e universidades, lojas e espaços comerciais, etc. Campanha de divulgação, está no item 4. Hashtags e desafios virais, criar campanhas como Minha Fé, Minha Vida, incentivando vários a compartilhar testemunhos, e-mail marketing segmentados, campanhas sazonais, monitoramento e ajustes, aqui é a parte já de feedback, análise das métricas digitais, monitorar o engajamento, ajustar estratégias conforme a recepção do público, feedback na comunidade, coletar informações para criar um canal direto para melhorias contínuas e fazer o teste AB, que é uma coisa muito usada no meio digital. Conclusão dele. Esse plano visa conectar a mensagem católica com hábitos modernos de consumo de conteúdo, tornando-o acessível e atrativo para público diverso. Com estratégias digitais inovadoras e ações especiais que fomentem o senso da comunidade, é possível inserir a fé católica de forma relevante nos lares brasileiros. Você gostaria de um plano mais detalhado para alguma dessas estratégias específicas? Veja, ele continua o diálogo. Aí eu vou dizer para ele assim, aí aqui continuando para vocês entenderem um uso, né? Em especial, no público adolescente e jovem, que outras incursões você recomenda? Então, a partir daquela lançamento prévio, ele traz aqui algumas especificações voltadas para esse público. Ok? Então, vejam bem, olha. Série curso para o YouTube, TikTok, memes e cultura pop cristã, música e dança, jogos de gamificação. Olha só quanta coisa ele insere de ideias para a gente poder ter um fomento. Imagine, nós temos aí um input disso numa reunião, nós levaríamos aí algumas semanas para poder criar um sistema que gerasse uma interação de possibilidades como essa, e ele faz isso de uma maneira instantânea. Ok? Se está claro aí para todos esse primeiro uso da LLM, eu vou partir agora para uma coisa que vocês podem usar no GPT que vocês têm aí 3.5. Eu estou focando no GPT e eu vou mostrar depois outras inteligências aqui, porque eu acredito que é a mais difundida, a mais usada, mas esse funcionamento, essa ideia aqui serve para qualquer GPT. Então, o que eu queria falar agora, eu vou deixar esse GPT aqui, ele gera um histórico para mim dos GPTs, eu vou abrir um novo aqui e vou deixar ele aqui apenas para vocês verem alguns insights importantes na hora que vocês tiverem GPT. A primeira dica que eu daria para o GPT, quando vocês tiverem o de vocês aí, eu falei que tem o GPT o grátis, tem o GPT de $20, $200, tem o GPT para times também, se você quiser fazer um GPT para a instituição toda, para muitas pessoas usarem, custa $25 por pessoa o uso. Você cria um time, qual que é a vantagem dos times? Todos veriam a pesquisa de todo mundo, então você pode fazer um assunto lá compartilhado, como se fosse uma mesa de discussão, e você tem esse acesso, tá? Então, eu vou mostrar agora duas coisas que eu acho que são cruciais no bom uso do GPT, aí, considerando que a gente já está aqui no final do nosso tempo. Primeiro, é que eu sugiro que vocês sempre customizem o GPT de vocês para finalidades específicas. Então, essa é a primeira dica. Como é que faz isso, Edinho? Você abre o seu GPT, você vai clicar aqui em cima do seu nome, que tem aqui no cantinho, ó, e aí você vai dizer aqui, ó, customizar GPT. Quando você faz isso, e entra nesse box aqui, você pode imputar no GPT a função básica dele. Por exemplo, o meu GPT, ele é um GPT que tem esse nome, Melt Robô do Edinho. Tá? O que ele... A finalidade principal dele, informações gerais, especialmente sobre marketing e neurociência. Ok? E aqui você pode pôr uma gama enorme de possibilidades, de questões que são do seu dia a dia. Então aqui você pode falar da sua instituição.
nossa instituição, e aí você pode pôr site que ele vai pesquisar, você pode falar, copiar e colar mensagens, o tema do ano, as discussões mais relevantes para a sua instituição no momento, os temas mais sensíveis, as preocupações principais. Você pode subir, enfim, você pode copiar e colar aqui uma descrição imensa de informações e esse robô vai trabalhar muito mais para essa função que você definiu. E você pode incluir mais coisas aqui, ó. Interesses, valores, preferências, questões que você pensa regularmente. Então, quando você faz um ensinamento básico aqui na customização do seu GPT e salva isso, né? Aí você tem um GPT mais inteligente para seu segmento. Ele não fica tão genérico. Como eu expliquei, essa é uma coisa essencial de fazer, tá? Depois eu acho na hora de perguntas, alguém pode voltar nisso aqui. E a última coisa que eu queria dar de dica é que, além disso, você pode também criar um GPT para uma finalidade específica. De novo, aqui clicando aqui no meu símbolo aqui do meu nominho, eu vou em meus GPTs, no caso aqui eu tenho vários já criados. Quando nós trabalhamos com clientes aqui, a gente cria um GPT que fica especialista naquele cliente, ou seja, naquela dinâmica daquela empresa, instituição, ONG, seja lá o que a gente tiver. E a gente tem alguns genéricos, alguns deles eu vou compartilhar com vocês via Instituto Axis no final. Um deles é um revisor ortográfico de português, que vocês podem começar a usar. Como é que é isso aqui? Eu clico aqui, ó, e eu crio um GPT para uma finalidade específica. Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha só, vou falar com ele. Você, agora, é um especialista em... Eu vou criar um bem específico. Instituição católica de educação. Precisamos aprimorar o modo com que nos comunicamos com a comunidade, mostrar para a sociedade os valores cristãos de forma aplicável e atrair públicos, eu vou pôr entre parênteses aqui, e alunos para os ensinos fundamental e médios em nossa escola. Então, eu estou simulando, claro, se você é de uma instituição parecida com essa, você pode pôr detalhes, falar o nome, quem eu sou, mas eu quero criar esse GPT com base nisso. Aí eu dou OK aqui, ó. Veja bem o que ele vai fazer para mim. Ele está atualizando aqui, ó. Então ele está fazendo uma pesquisa já. Veja, tem uma chavinha aqui, ele está rodando. Eu fiz um prompt, o prompt nada mais é do que esse texto que eu coloco ali naquele box de diálogo. Simplificado, eu poderia escrever uma lauda inteira aqui, que isso aprimora o conhecimento dele, mas ele está criando para mim um GPT especialista nisso, em que ele vai se tornar um especialista em instituição católica de educação, e aí ele diz, ó, agora a sua instituição conta com um especialista em comunicação para escolas católicas. Você pode testar e me dizer se deseja algum ajuste. Posso refinar ainda mais para entender suas necessidades, ok? Então, ele fez isso. Aí eu vou aqui, ó. Então, ele fez isso. E ele já criou esse GPT aqui. Aí eu vou aqui em Configure e eu posso criar um nome para isso aqui. Eu vou pôr aqui, ó. Especialista em educação católica. O nome pode ser o que você quiser. Esse aqui é o nome que você quiser usar. E aqui ele já traz alguns insights, olha. Ele já cria a descrição, especialista em comunicação para instituições católicas de ensino. Ele traz esse texto que esse GPT é um especialista em instituição de educação com foco em aprimorar a comunicação com a comunidade, demonstrar os valores cristãos de maneira aplicável ao cotidiano. Ele deve oferecer suporte na criação de mensagens institucionais, etc. Então, ele criou isso aqui com base no que eu imputei. E ele já trouxe 4 coisas básicas aqui que eu posso simplesmente clicar e ele me dá a tecnologia. Posso pôr uma imagem aqui, ó. Vou pedir o Dale, que é uma ferramenta que está dentro do GPT, para criar uma imagem por ele mesmo. Então, nem estou preocupado em criar, ele vai criar uma qualquer aqui, ligada a esse tema, obviamente. Então, ele vai buscar alguma coisa que reflita um pouco disso que nós somos. Veja bem, então, estou criando um GPT particular. Estou acabando já, Adson, e a gente passa aí para a parte de perguntas. Só finalizar essa parte aqui e vou publicar. Criou, olha aqui o que ele fez, ó. Aí ele tem aqui o botão Create. Eu vou criar.
eu vou dizer para ele que eu posso compartilhar esse GPT, inclusive eu posso, ao final do treinamento, mandar também para o Instituto Axis compartilhar com vocês esse GPT. Eu vou salvar. Vejam bem, estou salvando. Eu vou copiar esse link aqui, que é o que eu vou mandar para o pessoal do Axis logo em seguida, e vou pedir para ele mostrar o GPT como ficou. Esse é o GPT chamado Especialista em Educação Católica. Como podemos reforçar os valores cristãos? Eu clico aqui, olha. Ele já vai me trazer, olha isso. Naquelas perguntas que ele está pronto lá, ó. Algumas estratégias, ó. Use de linguagem cristã inspiradora. Olha que legal. Como ele é inteligente sobre esse assunto. E eu posso subir nele livros, a Bíblia, preceitos, enfim. Eu posso subir nessa inteligência ali ao editar, que eu acho que pode ser um segundo encontro mais avançado aí para o pessoal do Axis pensar, para a gente fazer realmente uma faculdade de IA dentro do Axis para vocês poderem usar isso de uma maneira mais aprimorada aí no futuro. Então, veja que funciona muito bem. Com esse uso aqui de uma LLM, né, eu encerro aí essa parte aí, passo para as perguntas. Como eu disse, o tema é muito complexo, muito profundo, e eu espero ter conseguido dar um mínimo aí de experiência interessante sobre a IA para vocês. Obrigado. Muito obrigado, Edinho, e a todos. Olha, o assunto, gente, é fascinante. Nós poderíamos ficar o dia inteiro aqui. Cada vez que a gente aprofunda, nós ficamos impressionados. Você vê que isso aqui ele produziu agora e o grau de aprofundamento nas respostas ele é impressionante, o grau. E realmente é difícil, num tempo tão curto, conseguir passar, né? Isso é uma pílula aqui para todos nós, né? Mas as perguntas estão chegando aqui no nosso WhatsApp. Edinho, aqui, ó. Como faço perguntas para IA? Estava genérica, né? Eu acho que a pessoa deve ter, que é uma dúvida que eu tive no início. O texto, como que eu faço, né? Se isso. Não, e essa está emendada com uma outra pergunta que entrou aqui, ó. As perguntas que você fez, eu posso fazer ou é só numa assinatura especial? Essa paga, imagino. Então, Muito as duas bem. perguntas estão entrelaçadas. Duas perguntas ótimas. A pergunta que eu fiz, você pode fazer na versão que você tem aí, qualquer que seja ela e qualquer que seja a IA. Não precisa ser o GPT. Eu tenho aqui aberto no meu ecossistema o Grok também. No Grok, eu não criei um especialista, por exemplo, é uma outra IA, mas muito similar, porque é uma LLM também. Você pode, primeiro, a pergunta 2, eu vou responder primeiro. Pode fazer qualquer pergunta em qualquer IA. Não tem nenhum problema, pode aprofundar. Segunda coisa é como pergunta. Essa pergunta é boa, porque não é necessariamente sobre como você escreve aqui, onde eu estou escrevendo, ó, que eu posso continuar o diálogo com ele. Ou se eu criar um novo IA aqui, que é limpo, não tem nenhuma aprendizagem anterior, eu posso escrever o que eu quiser, perguntar o que eu quiser. Mas aqui tem uma importância, e aí me permitam, não entendam isso absolutamente como nenhum tipo de preconceito, mas eu queria dizer isso. Esse grupo aqui, ele é mais preparado para fazer as perguntas ideais, porque nós temos mais vocabulário. Vocês aí que estão em instituições confessionais, pela minha experiência, inclusive, de uso das instituições católicas, das pessoas que eu conheci nesse meio, eu lido com várias paróquias e pessoas ligadas a isso, a DCE e etc. Até agradecer a participação aqui do Lúcio, que é um dos nossos colegas que está aqui vendo essa palestra, que é diretor lá na DCE Brasil e a DCMI, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, e aí tem aqui um intelecto ótimo para fazer as perguntas mais profundas. Então, o ideal da pergunta é que você inpute o máximo possível de questões ali e dê mais informações possíveis. Então, a pergunta muito rudimentar a resposta é proporcional. Quanto mais densidade a pergunta ou a questão tiver, necessariamente não precisa ser uma pergunta, pode ser uma colocação para ele desenvolver alguma coisa, tanto melhor. Então, eu não sei se eu respondi aí, Adson, acho que sim, né? Essa é a questão. Acho que sim. Tem uma outra pergunta aqui mais longa. Sim. O Papa Francisco tem cobrado maior responsabilidade de todos que usam inteligência artificial, inclusive em mensagem no 4º Congresso Latino-Americano do CEPROM sobre a prevenção de abusos na Igreja, realizado no período de 25 a 27 de fevereiro de 25, em Lima, no Peru. Como podemos, na prática, atuar como igreja para prevenir e, ao mesmo tempo, orientar nesse cuidado em relação à produção de conteúdos nocivos na IA? Muito bem. Difícil nessa pergunta. É difícil. Eu vou tentar falar o que eu vejo que está acontecendo no mundo, né? Exatamente depois de amanhã, também conhecido como sábado, eu estou indo para os Estados Unidos
para Boston exatamente num grande congresso com o Walmart, que a gente está discutindo a questão ética da IA. Eu acho que nós, especialmente que estamos envolvidos com o lado ético de compliance, temos que fazer pressão nos governos para que haja uma regulação mínima. Algumas IAs, gente, saem com alguns preceitos. Por exemplo, o próprio GPT, se você entrar com algumas questões de pornografia, etc., ele não responde. Então, ele, por exemplo, questões de violência contra a mulher e prostituição. Essas são questões que ele já barra, porque ele tem um compliance suposto ali. Então, o grande trabalho nosso é continuar nessa defesa da IA sendo usada para um benefício social e cultural e ético importante. Isso não tem outro jeito de fazer, a não ser tendo instituições fortes, como a Igreja Católica, e representatividades importantes, como é o próprio Vaticano no mundo, para poder fazer pressão em cima das grandes instituições e dos governos para que eles regulem isso. Então, esse é um ponto chave, eu diria, importante. A corrida para a inteligência artificial, ela está num nível, digamos assim, imparável, eu chamaria. Nós vivemos em 24 a maior revolução tecnológica que eu acompanho. Eu sou formado em ciência da computação também pela Federal de Minas, e eu nunca vi nada, apesar dos meus 30 anos nesse negócio, tão evolutivo. Para vocês terem uma ideia do risco disso, aí eu vou encerrar essa pergunta com essa questão. O próprio Walmart, do qual eu faço parte e trabalho lá, que tem 2,5 milhões de empregados no mundo, é o maior contratador de pessoas do planeta em termos de empresa, espera reduzir seu quadro em 400 mil pessoas esse ano, graças à IA. Então, qual é o segredo? Nós temos que dominar isso quanto antes e usar para o bem o quanto antes, né? Eu até peguei aqui outra IA, e aí eu vou deixar ela processando enquanto o Adson fala outra pergunta. Eu peguei a Grok, que é uma outra IA, peguei aqui, crie planos de ação focar na captação de novos alunos para a instituição de educação católica e tal, um put parecido com aquele. E vou dar um enter aqui também e deixar ela processando enquanto o Adson faz a segunda pergunta. Aí tem uma pergunta do Rogério. O Rogério queria abrir o microfone, se quiser pode fazer, ou eu posso ler aqui, Rogério Galante, a pergunta que você fez. Quer dizer, a questão que me chama a atenção em sua fala é o seguinte: você trouxe uma porcentagem de uso de IA no Brasil. Não tenho dados para comparar com outros países, mas parece que ainda engateamos muito no que diz respeito ao uso de IAs. Eu gostaria de saber, do seu ponto de vista, se isso pode estar atribuído à questão da construção dos códigos ou prompts necessários para a resposta da IA, para que a resposta da IA seja mais efetiva. E ainda se existe alguma frente de desenvolvimento para trazer uma interface mais simplificada, buscando amplificar ainda mais o uso dessas inteligências artificiais. Ô, Rogério, se você quiser complementar, você pode abrir seu microfone, ou se é isso, o Edinho já parte para a resposta da sua pergunta. Não, perfeito, perfeita colocação. Perfeito. A questão é essa mesmo. Muito obrigado e um prazer estar aqui com o Edinho hoje. Obrigado aí pela pergunta, uma pergunta excelente, diria esse próprio. Primeiro que nós temos um déficit de ecossistema mesmo no Brasil, de infraestrutura. Eu acho que esse é o maior ponto, assim, quando a gente consome, vocês devem passar por isso como eu aqui na Melt, nós estamos aqui em Belo Horizonte, na Floresta, no bairro Floresta, no bairro Cidade Nova, eu tenho 4 internets. Então, esse é um problema, a infraestrutura brasileira. Para vocês terem ideia, nos Estados Unidos, eu sou um frequentador assíduo, porque a gente acabou abrindo um escritório na Geórgia, nós temos internet em qualquer circunstância, em qualquer lugar, na montanha. Aqui, então, a parte de infraestrutura é um limitador. A segunda questão, que eu acho que é muito importante a gente frisar, é a questão educacional mesmo. Aí é onde as nossas instituições educacionais entram fortemente. Nós temos um déficit. Eu acompanho, a minha área é neurociência, tem 20 anos que eu acompanho a taxa de mensuramento de QI por país no mundo. A média mundial é de 99,3 QI. Média mundial. Então, se você tem mais de 100, você é mais inteligente que a metade da população mundial. Se você tem menos de 100 QI, você é menos inteligente que a metade da população. Os Estados Unidos é um país nessa média, 100. O Japão tem uma média 109 de QI. A Grã-Bretanha tem uma média 107. Isso eu estou falando de 2024. O Brasil tem uma média 85. Então, nós estamos muito aquém no processo de construção de cérebro mesmo, de valores importantes no processo educacional. Veja, com 84, uma pessoa é considerada estúpida, no sentido não literal, mas no sentido cognitivo. Nós estamos esbarrando o estúpido. Então, nós temos, se a gente tem 86, a gente é mais inteligente que a maioria dos brasileiros, se a gente tem 84, a gente é estúpido.
que pode se considerar a maioria, entende? Metade da população. Então, né, nós estamos vivendo essa disrupção. Esse é um ponto. Mas no Brasil há muitos talentos aí que estão desenvolvendo a IA de uma forma muito expressiva. E eu diria, Rogério, que o uso é simplificado mesmo. A IA ela veio para facilitar. Quando você imputa coisas como eu imputei aqui agora, por exemplo, ó, esse aqui no Grok, eu estou usando outra IA, né? A IA Grok eu tenho também. Eu pedi para ela uma coisa parecida, uma coisa para a instituição de educação católica, que focasse em falar sobre a ética, porque é um valor que os pais querem que as escolas ensinem e tal. E aí ele cria ele fala, faça uma pesquisa primeiro e dá prazo aqui, ó. Realizar uma pesquisa com os pais da comunidade local para entender a expectativa sobre educação e qualidade de formação ética. Depois ele fala para a implementação, a campanha Educação com Valores, aí materiais informativos. É óbvio que aqui eu não treinei, mas ela traz insights riquíssimos, ó. Fidelização e prova social, ação, criar um programa de indicação, etc, etc, etc. Então, não sei se eu fui suficientemente claro, mas aí o Rogério fez uma última pergunta assim, e aí, vai facilitar o uso? Hoje a gente tem uma solução que acabou de ser lançada dentro do OpenAI, eu nem ia entrar nesse pormenor, mas esse aqui é o Operator. O Operator, tradução livre para cá, seria agente. O agente faz parte do sistema GPT, é pago também. Esse cara aqui leva a gente para um outro nível. Eu vou dar um exemplo do que eu fiz. Eu estou indo para Chicago no próximo sábado e eu pedi o Operator para comprar um ingresso para mim de um show que eu estava procurando lá em Chicago e eu queria que ele avaliasse os shows, me dissesse quais e comprasse o ingresso. Ele fez isso, Rogério. Ele entrou. Eu vou mostrar. Aqui para o Brasil. Ó, eu vou pedir para ele agendar um açaí para minha casa às 16 horas. Agendar um açaí para ele mandar entregar. Ele faz isso. Ó. Eu imputo aqui. Então, é um GPT elevado ao cubo. É um assistente pessoal, mudou o nível. Ele faz uma coisa que jamais era pensada para ninguém. Ele entra no ecossistema. Olha, ele está processando aqui. Ó. Eu posso, por exemplo, pedir para ele assim, procure um tênis de peteca até R$300 aqui em BH. Veja bem, outro input. Eu estou fazendo duas ações simultâneas. Olha o que ele vai fazer. Ele vai abrir o browser. Isso aqui era impossível há 2 semanas atrás. Só se faz isso via API. Ele entrou no meu computador, ele abriu uma internet, ele está pesquisando e ele vai me trazer os insights aqui, o preço e tal. E se eu quiser, ele compra com o meu cartão de crédito cadastrado aqui no Google. E eu interajo com ele como se ele fosse uma pessoa. Eu achei caro, achei feio. E eu posso, a qualquer momento, assumir o controle e depois voltar para ele. Então, isso aqui é uma revolução ainda que vai facilitar muito a vida das pessoas no uso da inteligência artificial. Essa aqui já não é uma LLM mais, é uma MM, é um multimodel, mas de última geração. Veja o que ele está fazendo agora, e ele está fazendo a tarefa enquanto eu posso sair, fazer outra coisa, enquanto ele faz essa tarefa, como se fosse uma pessoa, minha secretária. Faça tal coisa para mim. Então, o impressionante é que há 2 semanas atrás não fazia, né? Não, há 2 semanas. Olha como a coisa vai mudando. Exatamente. Bom, nem está disponível no Brasil o Operator. Olha, Edinho, tem uma chuva de perguntas, uma chuva. Estou impressionado aqui. Vou selecionar mais 2 ou 3. O valor do GPT é pago anual ou mensal? Bom, mas... Essa é simples, mensal. Custa 0, custa $20 ou custa $200. Para times é $25. Já uso a versão gratuita e o que vale é fazer perguntas que alcancem o máximo possível que estou procurando. Né? Eu acho que é uma afirmação, mas, né? Mas na verdade ele vai consumir tokens. Então, quando ele chegar no limite dele, independe do quanto você imputou. Independe do nível da pergunta. Ele vai chegar a um limite que ele não vai mais processar. E outro problema do GPT grátis é que ele não está conectado à internet em tempo real. Ele tem um inventário com 4 meses de déficit. Se você pergunta ao GPT grátis, por exemplo, quem ganhou o jogo de futebol ontem, ele não sabe, porque ele não está conectado em tempo real. A vantagem do pago de $20, né, mais ou menos R$120 por mês, é que ele vai estar conectado em tempo real. Isaí, tem várias nessa linha aqui, viu, de várias. Como utilizar a IA garantindo que o resultado não seja considerado plágio ou fraude, já que não somos autores do conteúdo gerado? Tem várias nessa linha, várias perguntas. Então, ótimo. Eu vou te responder essa muito simples. Eu criei uma IA para minha cunhada que está fazendo o mestrado lá em Montes Claros, junto com ela. Então, nós treinamos a IA para a finalidade que ela está estudando. Ela está estudando filosofia, fazendo doutorado nessa área, e quer fazer um material com Michel Foucault.
Então, nós criamos uma IA e subimos nessa IA, igual eu mostrei para vocês na criação de IA, livros e materiais do Foucault, inclusive sites, referências bibliográficas. É possível subir na IA grátis 5 materiais. É possível subir na IA de $20, 20 materiais. E é possível subir na minha ilimitado. Então, quando eu estou ensinando a IA sobre alguma coisa, eu subo mais ou menos 1000 coisas. Entre sites, livros, artigos, PDF. E você pode subir qualquer coisa. Você pode subir uma fotografia de celular. Você pode subir fotos, vídeos, qualquer coisa. Ela lê o que está ali, traduz em qualquer língua, em qualquer idioma. Então, eu acho que passa por isso aí. O uso da IA gratuita tem essa limitação em detrimento de outras IAs. E aí, como é que você vai saber se é plágio ou não? Se você cria IA dentro desse padrão ético, é legal. O que as operadoras têm feito, todas elas, é criando robôs que auditam o conteúdo minimamente. Então, se a pessoa pega, por exemplo, um texto de um artigo científico italiano e traduz para cá e faz adequações, a IA é capaz de achar um similar muito parecido e aquilo pode ser considerado plágio. Então, o que nós estamos fazendo para algumas instituições de ensino que a gente é ligado, eu sou ligado lá à FAAP em São Paulo, é criar uma IA para a FAAP que faça análise do material científico, de artigos científicos ou de material de conclusão de curso em geral, para uma validação ou que traga pelo menos insights de suspeita e mitigue um pouco essa questão. Então, é possível você criar um IA que faça para você, mas ela tem que ser customizada para você. Mas só mais duas aqui, em função do nosso tempo. Claro. Eu posso inserir a Bíblia e o Código de Direito Canônico para ser um conteúdo de referência nas perguntas que eu vá fazer? Perfeitamente. Como eu mostrei, você vai naquela parte do seu robô ali, ó. Se aquele meu especialista em educação católica, esse aqui, ó, que eu criei, que vocês estão vendo aí, se eu fosse editar ele aqui e aumentar o conhecimento dele, tem uma parte aqui de knowledge, de conhecimento. Eu pego aqui a Bíblia inteira em PDF ou no formato que eu quiser. Tá vendo que eu tenho qualquer arquivo aqui? Eu clico nela e dou open. Ele carrega lá e aprende. A Bíblia, com a sua densidade, vai levar um tempinho para ele aprender. 5 minutos, 10 minutos. Mas textos curtos, artigos, etc., ele leva segundos para aprender. E isso faz parte do conhecimento. Uma vez feito isso, você vem aqui e dá update no seu robô, ele fica um especialista com a Bíblia lá dentro, com a Bíblia, com texto, com referências, com o que vocês quiserem. Bom, finalmente, pessoal, realmente não para de chegar pergunta. O tema é vibrante, né? É arriscado, mas essa aqui eu que estou selecionando, porque eu acho que a cara é muita gente que dirige instituições católicas ouvindo isso. É arriscado, por exemplo, inserir informações da minha instituição no GPT e isso ser utilizado por terceiros? Isso Maravilhosa! É importante demais, essa aqui. Demais. Essa talvez eu tinha anotado esse quesito para falar para vocês. Quando você dá acesso ao GPT, ou aos seus funcionários, aos seus colaboradores aí, à inteligência artificial, dentro de um sistema computacional que todos acessem, ele pode eventualmente imputar aqui qualquer coisa. Então, o que nós temos sugerido para as instituições e empresas que a gente dá consultoria? Crie regras de compliance muito claras. Por exemplo, usem conexões só via browser. Porque tem uma versão de GPT que você baixa e usa ela dentro do seu computador. E ele pode criar algumas aberturas, né? Para poder acessar documentos. E avise o seu equipe, crie uma regra de uso em que não pode ser imputado certos tipos de documento, ou mantenha esses documentos no nível de restrição de acesso. Porque se o sujeito tirar uma foto de uma planilha financeira, coisas assim, ou de estratégias, e mandar para o GPT, ele vai aprender com isso e isso vai, de certa forma, estar público. Quando você tem a versão paga, tem uma vantagem aqui, eu posso mostrar os meus GPTs. Nos meus GPTs, eu posso compartilhar meus GPTs com algumas pessoas, mas tem alguns que apenas eu uso. Veja aqui, only me. Então, esse aqui não, ninguém vai acessar. Esses aqui que eu criei, incluindo esse que eu criei hoje, eu posso mandar um link, como eu já mandei até para o Sebastião do Axis, esse link aqui de especialista em educação católica, e ele pode compartilhar com vocês, e todas as pessoas com o link podem acessar. E eu, o autor desse robô, sou o único que pode tirar o acesso de todos. Eu vou lá e desligo essa opção, e aí todo mundo perde esse robô. Então, é uma maneira também de você criar. Eu sugiro que criem-se robôs monitorados pela área de inteligência ou pela área administrativa financeira. Então, esse é um produto, provavelmente, que o Axis deve lançar aí para dar suporte para vocês, instituições católicas, para que vocês criem esse ecossistema dentro de uma monitoria gerenciável para a gente não ter esse problema de vazamento de informações cruciais, importantes e sensíveis. Ok. Edinho, muito obrigado, pessoal. Não dá, mas nós já passamos 10 minutos do nosso tempo. As perguntas realmente são inúmeras e não param de chegar.
Eu agradeço, né, a presença de todos, especialmente do Edinho aí, para compartilhar seu conhecimento conosco. E convido, né, também para o próximo Axis às 10, que vai ser no dia 23 de março. O tema vai ser Planejamento Estratégico, Governança, Gestão e Compliance. Também no mesmo modelo de sempre, do Axis às 10, com os 40 minutos da fala e depois o tempo aí de perguntas e respostas, né? Então, desculpe não conseguir responder a todas, mas agradeço a todos, um bom dia, Muito um obrigado. Até excelente logo, aí, gente. feriado aí para todos aí também, né? Muito obrigado, Edinho. Obrigado, E um até logo abraço, a gente. todos. Até logo. Tchau. Obrigado. Logo. Obrigado, Alisson. Obrigado, Edinho. Eu consegui voltar só no final, gente. Desculpem aí. Muito obrigado. Tá bom, até logo. Tchau, gente. Obrigado, Edinho. Obrigado a todos, né? Bem.